Ó, nós aqui pra vez. Sejam bem-vindos. Hoje o papo tá muito interessante. A gente vai falar sobre os sofrimentos que tem uma pessoa com sensibilidade. Deixa eu ajeitar minha câmera. Acho que tá legal. Vamos lá. Tô esperando. Vou avisar as pessoas. Vamos ver quem mais. Tô avisando algumas pessoas. Rafaela, Maria Alice, bem-vindas. Vocês têm sensibilidade? Vocês consideram que vocês têm sensibilidade? Responde aí pra mim. Vitória. As mulheres curadoras estão chegando. Daniel Carlos. Oi, Maria Alice. Rodrigo. Olá. Oi. Oi, povo, vem chegando. Quem acha que tem sensibilidade? Que fala, tenho sensibilidade. Vai falando pra mim, vai me sinalizando. Andressa, Selma, vocês têm sensibilidade? Vamos definir um pouco o que seria sensibilidade? O que vocês acham que é sensibilidade? Ah, eu sou sensível, eu choro no filme, né? Essa delicadeza, eu vou um pouco mais fundo. Eu acredito que sensibilidade é uma maneira delicada de falar mediunidade. Eu sinto o que acontece aqui, nos outros ambientes, nas outras dimensões. Edilaine, oi. Selma, boa noite. Aiesca, beijo, meu amor, seja bem-vinda. Andressa, beijo. Rafa, Rose Morales, quem mais? Rodrigo, Vitória. Legal, obrigada, gente. Vamos lá. Então, a gente fala sensibilidade porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar mediunidade. Falar, ai, mediunidade? Isso é coisa de macumbeiro? É macumba? O que é isso? Na verdade, essa sensibilidade, mediunidade, agora tem um novo nome. As pessoas falam empata. Alguém já ouviu esse termo? A capacidade de ter empatia, de sentir o que o outro está sentindo. Tem também a palavra sensitividade, tá? Então são termos para dizer a mesma coisa. Carmen, isso mesmo, Carmen, tem que falar que é você. Carmen chegou. Gessiane. Lu, oi Lu, tudo bom? Lu Tegani. Então, raramente a gente não tem mediunidade, a gente tem algum tipo de mediunidade. Às vezes essa mediunidade, essa sensibilidade, ela tá mais presente. E a isso pode trazer algumas implicações. Então, a pessoa que tem mediunidade, a pessoa que tem sensibilidade, ela pode ter alguns indícios. Ela pode sentir sensações. Essas sensações podem ser físicas, essas sensações podem ser emocionais. Então, vamos supor que a pessoa chegue num ambiente que teve uma briga. Aí a pessoa chega e tá todo mundo assim, aquela cara de que tá tudo bem, né? Só que ela chega, ela fica... Nossa, que coisa esquisita. Ela sente estranhezas que ela não sabe pôr em palavras. Ela não sabe objetivamente falar, é isso. Isso são coisas da sensitividade, da sensibilidade. E aí, cada um tem isso em diferentes graus. Tem gente que sabe exatamente dizer o quê. Olha, eu senti que o fulano me contou isso, mas é tudo mentira, não é isso que ele tá falando. Ele, na verdade, ele tá sentindo isso, ele tá sentindo aquilo. Chega perto de uma pessoa, fica com dor de cabeça. Aí você pergunta pra pessoa, você tá com dor de cabeça? A pessoa fala, tô. Quer dizer, eu tava, não tô mais. Sabe?
essas coisas são coisas da sensitividade. Tô pondo e tirando óculos, né? Letícia também chegou, a Iesca, você, né? A Iesca, as pessoas estão se identificando. Vocês têm essa sensitividade? Essa sensibilidade? Vocês se identificam com isso? Eu sou o primeiro ano, vou contar aqui um pouco hoje a história das minhas sensitividades aí. Nasci uma pessoa mediúnica. Nasci uma sensitiva. Durante muito tempo eu achei que sensitiva era aquela mulher que tá lá na televisão falando que vai acontecer isso, que o ano que vem o Papa vai morrer, que não sei o quê. Porque assim, tinha todo um teatro, um mise-en-scène em volta dessas coisas, separando isso, né? Na verdade, são nomenclaturas, rótulos da mesma coisa. O empata, o sensitivo, o sensível, o mediúnico. Somos a mesma coisa, é uma coisa só. Eu nasci assim. Nasci com essa sensibilidade, com essa mediunidade bastante aflorada. Geralmente não acontece isso na primeira infância. Há uma proteção natural, pelo menos até os 7 anos, onde a criança ela é muito mais, como que eu diria isso? Muito mais preservada dessa sensibilidade. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Porém, essas coisas vão se aflorando. Mas isso não aconteceu comigo. Então eu era uma criança, um bebê ainda, talvez não tivesse nem 2 anos, porque nem falava, nem sabia falar, mas já falava, né? O homem, a mulher, tá na minha cama, tá embaixo da cama, limpava a cama, deitou comigo. Então assim, tinha essa relação com a espiritualidade, com a presença espiritual muito perto. A minha mãe, meu pai, né, sábios, vejo assim, porque se é uma pessoa que não tem nenhum tipo de sensibilidade, vai falar se a criança é louca, leva no psiquiatra e vamos dar remédios fortíssimos, né, porque ela tá tendo alucinações, ela tem amigos imaginários, ela tá alucinando. Sendo que, na verdade, ela tá vivendo essas várias realidades. A gente se reuniu aqui agora, nesse exato momento, para falar de energia de luz. Vocês estão aí do outro lado. Com certeza há uma audiência espiritual também. Porque quando a gente se propõe a falar sobre ensinamentos de luz, tem muita gente precisando. E tem muito desencarnado precisando também. Então, nos reunimos e com certeza tem uma assistência, um pessoal assistindo aí que é espiritual, que isso não tem mais corpinho físico, entende? Porque a gente sim se reúne, se esbarra, convive com a energia espiritual, encarnados e desencarnados, isso é muito comum. Sônia Xavier, boa noite, Sônia. Lucão, filhote de Deus perfeito, bem-vindo. Selma Regina, sinto alguém ao meu lado, sinto alguém me seguindo. Tá vendo? Isso é sensitividade, isso é sensibilidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Selma, fica aí, tá? Que eu vou aprofundando nesse assunto aí. Vou aproveitar e dar parabéns pro meu filho, Lucão. Amanhã é aniversário dele. Parabéns, filhote. Deus te abençoe muito, morrendo de saudade de você. Espero que isso tudo passe logo e você possa vir, né? Pisar aqui. Então, como que eu tava falando dessas sensitividades? A minha mãe, sábia, meu pai, não levaram no psiquiatra, graças a Deus, senão eu tava nos remédios fortíssimos até agora. Levaram numa casa que eles confiavam, numa mesinha branca. Antigamente tinha isso, né? As pessoas se reuniam, punham um paninho branco na mesa e tinha aquele trabalhinho, conversava com o guia. Como isso ficou uma coisa fora do controle, alguém, né, um médium experiente falou, precisamos fechar o canal de luz. E aí isso ficou fechado por algum tempo. Na adolescência isso voltou com a corda toda. E aí assim, eu passava por períodos de
equilíbrio, períodos em que eu estava bem, períodos em que eu lidava bem com isso e passava períodos de grande desequilíbrio, então tinha muitos sonhos, como a Selma disse, sentia presenças, ouvia alguém chamar, ia na porta, não tinha ninguém, ouvia chamar lá no quintal, ia lá, não tinha ninguém, que mais? Sentia aperto no coração e tinha umas coisas assim, eu cismava com uma pessoa, por exemplo, da escola, que eu nem conhecia, mas eu vi uma pessoa falar, ai, coitado, aquele menino não tem pai. Hã? Como assim ele não tem pai? Como que eu sei que ele não tem pai? Será que ele não tem pai? Dava um jeito de conhecer a pessoa para confirmar aquela informação que chegava até mim. Do nada ficava cismando que fulano não tem pai, que ciclana a mãe morreu, que ciclano tinha dor não sei aonde, que ciclana tinha dor de cabeça. Eu cismava com umas coisas assim. Cismava entre aspas. A informação vinha através da sensitividade. Chegava e pum, plantava na minha mente, eu dava um jeito de fazer amizade, de conhecer, até perguntar se a pessoa tinha aquilo. E aí a pessoa tinha aquilo. Sempre. E aí eu falava, meu Deus, o que é isso? Não falava muitas vezes pra minha mãe, pro meu pai, porque era um estranhamento, né? Um papo de louco, né, gente? Vamos ser sinceros. Mãe, cismei que o menino lá na escola não tem pai. Deu um jeito de conhecer ele e o pai dele morreu mesmo agora, faz não sei quanto tempo. Então eu tô falando sobre isso para você ver aonde você se identifica nessas coisas. Quando chega alguém, você tem uma dor no estômago que você não tinha. Você chega num lugar, você tava bem, você começa a se sentir mal. Você tem aperto no peito. Do nada, você tava super bem, a tua energia, bum, cai. Você tem vontade de dormir, você tem preguiça, você tem desânimo. Tem uma crise de choro no meio do nada. Então, eu era uma pessoa que eu não podia ir em lugares aglomerados. Por exemplo, ir ao Carrefour, eu morava em São Paulo, né, gente? Tô há 20 anos que eu tô em Atibaia. Eu ia ao Carrefour, era um passeio no inferno, era horrível. Porque eu saía do Carrefour sem energia, sem ânimo, sem falar. E olha que eu falo, hein? Pensa uma mulher que nem eu sem falar. Gente, vou dar uma pausa 2 minutinhos para ler aqui o que as pessoas estão falando. Ai... Tem mais gente aqui. Alguma perguntinha? Pode ir deixando que depois eu vou responder as perguntinhas. Bem-vinda, Sônia. Amanda, bem-vinda. Então, tô falando essas coisas, Lulu, Sherfen, beijo, amor. Tô falando essas coisas para vocês verem se vocês conseguem se identificar nessa coisa que às vezes a gente acha que não é tão sério, que é uma pequena bobagem e que isso pode ir crescendo se eu não dou atenção. Eu lembro que eu saía às vezes com um grupo de amigos, com um namorado, e a gente saía pra comer pizza, a gente saía pra falar bobagem, jogar conversa fora. E eu era uma pessoa que eu não bebia uma única gota de álcool, e assim foi até uns 7 anos atrás, 10 anos atrás talvez, que eu tomo agora um copo de cerveja, eu tomo uma taça de vinho. Mas era zero álcool. Então não dava nem pra falar assim, essa daí tá loucona, né? Mas tava lá no restaurante, tinha crises de riso, ou seja, né? Aproximação espiritual, chegava e colava e eu desavisada. Não sabia. Na época, o meu namorado, que é o pai dos meus filhos, ele tinha essa sacada, ele entendia o que estava acontecendo e falava, as pessoas socorrer a Márcia. Me tirava das pessoas, me tirava do restaurante, levava lá fora, calma, olha, toma água, olha, vamos rezar junto? Dava as mãos, vamos rezar, fazia uma corrente, dava as mãos, né? E aí rezava comigo e aquilo, passava. Então, foram muitos e muitos e muitos anos de desconfortos, de tensões, dores pelo corpo, coisas que eu não conseguia. Ia no médico, não tinha nada. Que não se relacionava com nada físico. Se relacionava com uma mediunidade. Na adolescência, minha mãe levou em vários lugares. E aí, qual era o papo? Tem que desenvolver. Eu não quero bater tambor, eu não quero receber guia, eu não quero não sei o que, eu não quero isso, eu não quero aquilo.
E aí, assim, foram muitos anos de sofrimento. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Acho que o Carrefour tem muitas energias. Eu fico cansada, agitada quando eu ia lá. Faz tempo que eu não vou lá, porque moro em Atibaia também. Carola chegou. Gente, não é o Carrefour. Não é aquele lugar. A gente tem que entender que, por exemplo, até hoje eu vou ao shopping com ressalvas. Eu vou rezadinha. Porque você tem que entender que se você é mediúnico, se você tem sensibilidade, você tem uma luz acesa dentro de você. E se você tem uma luz acesa, o que acontece no verão? Agora nem tanto, né? Mas no verão, o que acontece? A luz tá acesa lá na rua. Não fica cheio de bichinho assim? Por quê? Porque eles precisam daquele calor, daquela luz. Perdão. Eles precisam se abastecer. Então, se você vai num lugar onde tem um número de pessoas muito grandes, onde pode ser que lá tenham muitas insatisfações. Vamos supor que foi uma família lá e as crianças, as pessoas queriam gastar 1.000, mas elas só podiam gastar 120. Eu não posso comprar essa carne porque tá caro, eu não posso comprar essa bolacha que tá cara, eu não posso comprar esse Danone porque tá caro, eu tenho que comprar arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, acabou. Tem insatisfações, tem brigas, tem discussões, tem pensamentos, tem medos, tem inseguranças que todo tempo, todo mundo tá jogando no ambiente. Então, num ambiente relativamente pequeno, fechado, em que circulam muitas pessoas, a tendência é o ambiente ficar mais sobrecarregado, negativamente falando. Ao passo que se você vai num espaço sagrado, você vai num lugar muito rezado, você vai num lugar muito cuidado, você entra aqui no meu consultório e você fala... todo mundo suspira. Todo mundo suspira quando passa pela porta, mas todo mundo. Aí a pessoa fala, mas eu não sou nem sensível, mas a pessoa passa... Ai, como é gostoso. Porque é um lugar que tem uma energia cuidada. Então, a gente sente. E se você vai de luz acesa, sem cuidar, né? Num lugar em que tem muita energia negativa, provavelmente muitos serizinhos lá perdidos também, né? A gente vai doando energia porque é da nossa natureza doar energia. É da nossa natureza servir ao próximo. A gente vai fazer isso naturalmente. O outro vai vir chupinhar e eu vou doar um pouco do meu, É interessante a gente saber por que o espírito desencarnado chupinha a nossa energia. Porque ele precisa de magnetismo para ficar aqui, ó, preso na Terra. Porque eles não têm mais corpo. E o nosso corpo é magnético. Ele pesa. Nós ficamos aqui, ó, aterrado, encarnado. Eu não ensinei a fazer aquela vivência da Terra pra gente ganhar força de terra, para ficar encarnado, forte, saudável. Quando eles perdem isso e não têm consciência, perder o corpo e não têm consciência, eles precisam de alguém que tenha. Então eles não sabem. Muitas vezes não sabem, muitas vezes estão perdidos. Rouba um pouquinho da minha, eu deixo roubar um pouquinho, porque às vezes eu tô desavisado, desprotegido, não tô rezado, não tô cuidado. Deixa eu ver aqui. Muitos coraçõezinhos subindo, delícia! Gente, tem como compartilhar essa live. Tem como vocês mandarem para os seus amigos. Se vocês acham que esse assunto é interessante. Compartilha, Andressa, beijinhos. Então, como eu estava falando anteriormente... Denizara, Kellarin, oi Kellarin. Você já tá no Brasil, mulher? Me conta. Márcia, se todos temos mediunidade, por que só algum tem esses sintomas? Porque alguns têm essa mediunidade. Porque assim, a gente tem vários tipos de mediunidade e a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente tá falando dessa mediunidade que sente. Tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que a mediunidade tá, sabe? Assim, mais aquietada. Então essa pessoa pode ser que ela tenha uma intuição. De vez em quando ela fala,
eu sei que isso aqui não vai dar certo. Ela tem sopros assim. Ou ela tá na rua, ela pega e vira à direita e fala, onde você vai? Não sei porquê, mas acho melhor ir por aqui. Ela confia naquilo. Ou ela ouve. Nossa, eu não sei, alguém falou alguma coisa. Então, às vezes, ela não tem tanta sensibilidade dentro da mediunidade dela. Outras pessoas têm muito. Isso não significa que tá certo, que tá errado, tá? Tem o sentir que às vezes está muito aguçado. Gente, a minha roupa ficou presa em alguma coisa aqui que eu não sei o que. Soltei. Tem umas coisinhas aqui, prendeu na mesa. Então, Sônia, tem a ver com o tipo de manifestação mediúnica que a pessoa tem, tá? São raras, mas tem pessoas que têm efeitos físicos. Então, a coisa mexe dentro de casa? Mexe. Graças a Deus. Ai, Deus é pai, que isso é raro, né? Porque eu não quero nada mexendo dentro da minha casa. Já chega o que eu vejo, já chega o que eu sinto. E aí, assim, como que eu saí disso? Estudando. Então, eu vou dar alguns sintomas que a gente pode ter por causa de mediunidade, por causa de sensibilidade, e você fala, não acredito. Vou dar alguns exemplos para vocês saberem e de repente se identificarem como tendo essa sensibilidade e até cuidar um pouco mais, tá bom? Sônia, ficou bom para você essa explicação? Ficou claro? Dani, oi amor, Isabela. Boa, Sônia. Porque geralmente quem nega a espiritualidade é mais sensível. Ele nega porque tem medo. Porque pensa, eu já tenho um monte de sensação. Eu tive medo muito tempo. Gente, uma das coisas da mediunidade é o medo. Gente, eu dormi com meu pai e com a minha mãe anos e anos e anos e anos. Acordava com uma sensação ruim. Acordava no meio da noite. Mãe, tô com medo. Ela vem, deita aqui. Mãe, tô com medo. 2, 3 vezes na semana. Acabei com a vida da minha mãe, né? Pensa, macaca grande já, grande. Gente, eu já era casada. Meu ex-marido precisou ir pra Bahia. E eu falei, eu vou dormir na minha mãe. Tinha medo de dormir sozinha. Hoje eu não tenho medo de nada, gente. Ixi, precisar ir no inferno buscar alguém, eu vou e volto e belezinha. Só que eu tinha medo porque a minha mediunidade não era cuidada. Eu nem sabia o que estava acontecendo dentro de mim, né? Era só sensações e sensações e sensações. Aí, fui dormir na minha mãe, porque ele tinha ido viajar, não quis ficar em casa sozinha. Minha mãe ajeitou um cantinho lá pra mim. Eu não lembro onde que eu dormi, se eu dormi na sala, se ela tinha outro quarto ainda. No meio da noite, acordei apavorada. Mãe, tô com medo. Ela, deita aqui comigo. 20 e tantos anos. Essa foi a gota d'água, na verdade. E eu falei, preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso de uma terapia. Eu preciso olhar pra isso. Eu preciso dar atenção pra isso. Porque com 20, acho que uns 22 anos, que eu comecei a fazer uma trajetória de autoconhecimento, de cura energética e espiritual. E comecei a entender melhor o que estava acontecendo comigo. Na verdade, eu entendia. Eu sabia que era espiritual. Eu ia assim, uma vez aqui num centro espírita aqui. Aí eu ia num passe ali. Naquela época, o meu ex-marido, ele era muito assíduo numa casa. E era uma casa de umbanda. Ixi Maria! Morria de medo, né? Morria de medo. Porque até então o que eu conhecia era aquela coisa calma da mesinha branca. A pretinha velha dava o passe, aquela coisinha gostosa, leve, delícia. E aí, de repente, minha mãe também levou no radiestesista uma vez, foi muito bom, foi uma temporada muito boa na radiestesia. E ele tinha então essa coisa, né? E quando eu ia com ele, às vezes, eu ficava lá no fundão, na última cadeirinha lá, porque eu não queria ir lá falar com o guia de jeito nenhum, ser louca. Né? Entrar não sei, lá no terreiro, na gira, não queria ir. Mas vez e outra, o guia fala, chama aquela filha lá que tá escondida lá, que tá com medo. Chama ela que eu quero falar. Eu parecia aquele cara da escolinha do professor Raimundo, Jesus Cristinho já descobriu eu aqui. Aí eu ia e era bom, era libertador, eu saía leve, eu vivia meses leve. Às vezes eles mandavam, faz isso, faz aquilo, eu fazia, toma banho, eu tomava, eu ficava bem, mas eu não queria ir lá, me firmar lá, entende? Então assim, por quê? Porque eu tinha medo. Quem tem sensibilidade
dificilmente não tem medo. E é por isso que essas pessoas fogem da espiritualidade, Sônia. Foge, mas foge batendo o pé na bunda. Foge mesmo. E às vezes aquela outra pessoa que ela tá querendo aprender, né? Ela tá toda aberta. Ela não tem essa parte dos fenômenos que a gente chama. Ela ouve, ela sente, mas às vezes ela tem uma mão quente, que ela, se ela colocar a intenção e pôr a mão, ela vai fazer um reiki maravilhoso, ela vai tirar dor, ela vai pôr a mão e ela vai falar, nossa, olha, tenho isso aqui que você precisa cuidar, olha, tem aquilo ali. Quantas manicures, quantas massagistas, quantas cabeleireiras, né, não fazem isso, né, no seu ofício ali, cuidando, acaba, né, dando uma indicação energética, tira da pessoa aquilo que está acontecendo. Então, é também uma mediunidade, é também uma sensitividade, mas talvez não seja com aquele mundaréu de fenômenos que algumas pessoas têm. Será que ficou explicadinho, Sônia? A Carola tá falando assim, ó, algumas palavras que usamos no nosso dia a dia, palavras ruins e maledicência, também deixam uma porta aberta para recebermos certas energias. Com toda certeza. Como a gente falou aí em umas lives anteriores, a gente falou um pouco de frequência energética e eu quero fazer uma live falando bastante sobre isso, sobre frequência energética. Mas eu acho que super cabe esse assunto. Por quê? Vamos supor que a sua mediunidade, aquilo que você tem como ferramenta de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, seja o seu pote de ouro. E aí o seu pote de ouro mora aqui, nesse castelinho. E aí você deixa o seu castelinho aberto, você deixa o seu castelinho fechado, sabendo que mora o seu tesouro lá dentro. Como que você cuida? A porta da tua casa hoje, tá aberta ou tá fechada? Aquilo que para você é valoroso, tá aberto ou tá fechado? Então assim, a gente fecha a porta de casa. A gente preserva aquilo que tem valor. Mas às vezes a gente não sabe que tem essa luz, que tem esse tesourinho e fica assim, ó, vai pra vida assim. E vive como se não houvesse amanhã. Que nem diz a minha mãe, levanta como um burro e vai dormir como um cavalo. Ou seja, não cuida. Então não cuida do que fala, não cuida do que pensa, não dá uma rezadinha sequer, não tem conexão consigo, não tem conexão com a luz e ainda usa mal o verbo. Nossa, perfeito. Tudo de perfeito para atrair energia nociva. E se você cuidando, você já sente, imagina você não cuidando. É uma porta aberta, sim. É uma porta escancarada, Carola. Andressa, como que você nunca me contou isso? Eu disse isso na adolescência. Eu tive isso na adolescência. Os objetos mexiam, Jesus. Será que era você? Olha, isso não é incomum, tá? E quem tem esse tipo de mediunidade tem muita força de cura, tá? Tem muito magnetismo, tem muito... Tô tentando lembrar a palavra. Margarete, amiga, Amanda, MC Guedes, Selma. Eu sempre dormia com a minha mãe também. Coitada da mãe! Beijo, amor. Coitada da mãe. Olha, minha mãe é uma santa, gente. A música parou. Não era pra parar. É possível ter essa mediunidade através de sonhos? Sim, muita gente tem sonhos. Eu tenho muitos sonhos. Eu tive várias fases na minha mediunidade. Gente, faz falta a música? Alguém sente falta da música? Porque parou minha música e eu não vou levantar pra trocar. Eu tive muita mediunidade nos sonhos. Eu tenho até hoje. Eu descubro coisas através dos sonhos. Coisas minhas, coisas dos outros. O negócio vem. Pá! Acontece a historinha. Então, é muito possível, muito, muito mesmo. Tem gente que tem sonhos premonitórios, vai acontecer tal coisa, e isso não tem muito o que fazer, a não ser ter que administrar bem a informação que vier. E tem gente que tem sensações nos sonhos.
tudo isso que eu tô falando, que eu tenho durante o dia e que talvez vocês também possam ter nos lugares, com as pessoas, com as coisas, pode ser que você tenha nos sonhos. E aí não dorme bem. Eu não sei se a Nicole tá na live, mas a Nicole tem muito isso. Ela tem muitos sofrimentos energéticos no sonho. É onde ela lida com os bichos dela, é onde que ela lida com as dores dela, é onde lida com as insatisfações, lida no inconsciente, lida lá no sonho. Só que acorda muito cansado, né? Então precisa aprender a se cuidar para ir dormir. Opa! Sônia, eu sempre fui aqui que senti tudo. Verdade, Sônia, verdade. Você sempre quis sentir tudo. E você foi se trabalhando e hoje você sente muito mais. Né? E você entendeu como é o seu sentir, você vem entendendo como é o seu sentir e quando você não sente, mesmo assim você tem uma força de atuação, né? Porque assim, você já ingressou num autoconhecimento, você já ingressou em usar a sua energia a favor de você mesmo e do outro, e eu acho que esse é um ponto crucial do equilíbrio da mediunidade, da sensitividade, da sensibilidade, o nome que você quiser dar. É a gente conhecer primeiro o que acontece comigo. Entender, é mediúnico. Entender aproximação. É bom ou é ruim? Quando o meu mentor se aproxima, o que eu sinto? Quando se aproxima uma coisa que não é tão boa, o que eu sinto? E não tem cartilha sobre isso, porque cada um sente diferente. Tem gente, o meu sentir sempre é no peito, gente. O meu é sempre no coração. Mas, por exemplo, eu vou cuidar de alguém. Por exemplo, cuidei de algumas pessoas essa semana online. Gente, eu tô conversando aqui com a pessoa online, aqui que nem eu tô com vocês, e eu falo assim, você tá tendo dor de cabeça? Ai, tô, Márcia, tô assim, tô assado. E você tá tendo um negócio aqui assim, mal-estar, assim, ó, assim, assado? Sim, por quê? Porque de alguma forma o meu ser, quando eu começo a conectar com a pessoa, eu desdobro. Eu fico na energia dela, vou lá, busco o que está acontecendo na energia dela e também levo o que ela precisa. Então a gente sente o que o outro sente. Só que agora eu faço isso conscientemente, racionalmente, quero ir lá ajudar aquela pessoa. Entende? Tem bastante gente com mal-estar na live, que está com sensação esquisita. E essa sensação esquisita, algumas são sensações ruins e outras são boas, porque o mentor chegou perto e eu tô sentindo. E ok, porque não é meu, tá? Daqui a pouco a gente desconecta. A Sônia tava falando que ela sempre quis sentir. Então, assim, você usou essa sua vontade de servir e arrumou um jeito de usar a sua mediunidade a serviço. Né? Sônia terapeuta agora. Ah, ectoplasma, isso mesmo que eu tava falando que eu não lembrava a palavra, né? Essas pessoas que eu tava falando anteriormente sobre esse potencial curador, a pessoa que quando tem a mediunidade de efeitos físicos e as coisas mexem, a pessoa tem muito potencial curador, ela tem muito ectoplasma, ela doa. Carola, descubro muitos nos meus sonhos. Maiara tá aí, opa. Descubro nos meus sonhos e depois as coisas acontecem. E quando as pessoas mentem pra mim e depois eu descubro no sonho? Ai, ai. Sua make tá linda. Gente, isso não é make, isso é filtro. Olha que maravilha. Eu passei só um negocinho no cantinho do olho. É live de mulherada isso aqui, né? Porque a gente fala de espiritualidade, fala de ectoplasma, e aí fala de make, fala de filtro. Adoro! Isso aqui não é uma make, é um filtro. Depois eu vou tirar uma foto só para o filtro ficar aparecendo e vocês salvarem aí para vocês usarem também. Ajuda, né, gente? Ai, pelo amor de Deus, ninguém merece. Boa noite, Márcia. Carla, bem-vinda. Carla fala, oi aqui, Carla. Carla teve aqui hoje. Nancy, oi, Nancy. Dilma, venha cá, amiga. Nancy, querida, beijo. Carla tá rindo. Você é linda, obrigada. Rindo. Kulikovski, não estou aqui. Como assim? Não sei se entrou uma pergunta que eu não entendi aí. Lucão tá aí presente, filhote de luz. Mais alguma coisa, gente? Presença masculina na live, gente. Amanhã, nível do meu filhote, 29 anos.
Faz muito tempo que não sonho com nada. Isso também pode ser uma coisa da mediunidade. Ah, meu amor, que linda. Obrigada. Não é só feminina, não, né? Eu tô falando porque assim, eu venho me posicionando. É bom falar sobre isso. Eu venho me posicionando para cuidar de mulheres curadoras, mulheres sensitivas, mulheres mediúnicas que se perderam no seu processo e não estão colocando toda a sua energia na sua potencialidade maior. E aí isso traz muito sofrimento. Por isso que eu tenho falado mais direcionado para as mulheres, mas os homens são super maravilhosamente bem-vindos. Quem é Azueli de Pereira? Me fala teu nome, Flor. Você é aquela do Aricanduva, não é? Sonho várias vezes o mesmo sonho no mesmo lugar. Casarões velhos quebrados, muita gente me perseguindo, acordo cansada. E quando parece que o seu corpo parece... peraí, deixa eu ler direito. Pra eu entender melhor. Sonho várias vezes o mesmo sonho. No mesmo lugar, casarões velhos quebrados, muita gente me perseguindo, acordo cansada. E quando parece que seu corpo parece que foi puxado de volta, né? Isso é mediunidade. Isso é um sinal de mediunidade. Eu tive sonhos repetidos por anos. Eu sonhava que eu estava no mesmo lugar, sonhava que eu tinha que atravessar uma ponte, tinha uma tribo indígena que eu morria de medo. Eu só de contar eu fico arrepiada, porque eu lembro perfeitamente, porque foram muitos anos o mesmo sonho. E é um sonho com cara de pesadelo, né? E aí quando eu conseguia ir atravessando aquela pontezinha que era... Sabe que nem antigamente a gente falava pinguela. É aquele tronco de árvore assim para atravessar o riacho, eu caía. E aí, pum, tinha aquele solavanco e acordava. Por que a gente tem o solavanco? Porque quando a gente dorme, o nosso corpinho perispiritual, ele desdobra, a gente sai. Então esses sonhos a gente pode estar revisitando lugares do nosso passado. Oi, Moniquinha, beijo, Flor. A gente pode estar revisitando um lugar do nosso passado, lugar onde eu vivi, lugar onde eu tive medo, lugar onde eu tive conexões, lugares onde eu tive... eu posso ter tido inimigos, Então, assim, ou situações que a minha mente criou e me aprisionou num lugar que eu tenho medo. Entende? Porque a gente faz essas coisas. Por exemplo, quando a gente fala em inferno, o inferno é um estado mental que a gente cria e a gente pode se projetar para lá. Tudo é um estado criado. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito a nossa energia espiritual, a nossa energia mental, a nossa energia emocional. Esse complexo. Porque quando eu cuido desse conjunto, eu começo a desfazer esses estados mentais negativos. E aí eu começo a criar estados mentais positivos. Você começa a criar realidades paralelas boas para você, saudáveis, construtivas, e aí a gente sai desse sonho negativo. Eu tenho um sonho repetitivo ainda hoje que para mim ele significa um sinal. Eu sonho com uma catástrofe com água, com o mar. Eu tô na praia, tá tudo bem, tá tudo feliz, eu não sou essa, sou uma outra, X. E tá tudo bem, tô lá, tô na praia, e a praia é paradisíaca, aquele verde lindo. E aí a onda começa a crescer, aumentar pra cima de mim. E aí eu percebo que o negócio fica perigoso e eu começo a fugir pro lado ao contrário, só que tem um paredão, tem uma falásia. E aí a água vem e eu acordo. Esse é um sonho repetitivo também de muitos anos, que agora, vez ou outra, ele acontece. Quando ele acontece, eu falo, tenho que cuidar. Algo tá acontecendo aqui dentro de mim. Então, sonhos com água pra mim são curadores e sonhos com água pra mim são sinais. Esse é um sinal. Esse pra mim é um sinal. Então, você percebe como é autoconhecimento? Como que eu descobri isso?
vivendo a minha mediunidade, estudando mediunidade e fazendo trabalhos, trabalhando-me a minha mediunidade ao meu favor, a minha mediunidade para o outro. Isso que eu tô fazendo aqui hoje é mediúnico. Totalmente mediúnico. Porque eu não falo sozinha. Quando eu me preparo para vir aqui falar para vocês em qualquer coisa que eu vou fazer um stories. Ai, gente, isso quer, isso quer lá. Eu falo, gente, povo da luz, vamos junto. Vamos junto. Essa semana eu fui a São Paulo, fazia 90 dias que eu não via meus pais. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu me preparei, eu rezei. Eu pedi pro meu povo da luz, pra minha galera, aqueles que cuidam de mim, que me conhecem, virem à minha frente, prepararem a estrada, o caminho, a casa dos meus pais, para tudo transcorrer na ida e na vinda com saúde, com proteção. Então, usei para mim, usei para meus pais, usei para o meu caminho, todos no caminho se beneficiaram. Lógico. Então, é lícito. A gente pode usar a energia divina ao nosso favor. Sempre. Aliás, a energia divina, ela só serve para isso. Para nos favorecer. Então, a gente precisa aprender a usar a energia divina, aprender a ser grato por todas essas coisas e entender por que eu estou nessa sensitividade toda. Porque eu preciso me desenvolver, não é desenvolver a mediunidade. Eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito. Eu preciso me desenvolver, me empoderar desta ferramenta maravilhosa que é a mediunidade. Me empoderar. Eu vou poder viver mais leve, eu vou viver com as coisas que a vida traz. Todos os dias a gente tem coisas. Já eu vou ver essa perguntinha que entrou. Então, assim, a mediunidade é uma ferramenta para o seu desenvolvimento. Além de tudo, você vai ajudar pessoas quando você tem algum tipo de serviço à luz. Então, a mediunidade é um serviço. Então, não é pra gente se envaidecer. Eu vejo as coisas, eu sinto, os espíritos falam comigo, eu vejo no seu... Não. Se a gente tem isso, é porque de alguma coisa a gente tem um débito. E isso vai me favorecer eu acertar minhas contas comigo, aonde eu acho que eu falhei. Deus não tá me cobrando nada, a espiritualidade não tá me cobrando nada, ninguém cobra ninguém. Eu me cobro. E aí eu falo assim, bom, quero esse serviço. E aí eu pego esse serviço e chego aqui e eu não faço. Aí o que acontece com toda essa energia? Me preparei para encarnar. Olhei para minhas vidas anteriores e percebi que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu preciso consertar isso, que eu preciso ser mais amorosa, que eu preciso ser ter mais compaixão, ter mais amor incondicional, que eu preciso aprender a cuidar das pessoas. Então, quero uma mediunidade mais já, né? Uma sensitividade, uma mediunidade, para eu praticar essas coisas que eu preciso aprender. Dá-lhe mediunidade. Aí você vem e não exercita. E a energia fica parada. Porque ela tem que fluir. Ela tem que fluir. Você é um canal. A energia passa por você. Aí ela entra e não passa. Começa a ficar acumulada. Começa a dar dor no corpo, tensão, medo, discórdia, briga, mau humor. Vou dizer algumas coisinhas aqui. Dificuldades nos relacionamentos. Claro, você tem uma cara meio de doidinho, né? Você fica meio doidinho, você fica meio fora da casinha. Dificuldade de se adaptar nos ambientes. O pessoal chama, a galera chama pra você viajar, você fala, quem vai? Quem vai? Ai, o fulano vai, ele é meio nhaquento, eu não vou. Como que vai dormir? Quem vai dormir aonde? Não consigo me adaptar nos ambientes. Porque os ambientes para mim são sofridos. Entende? Olha as sensações, né? O que fazem com a gente. Você pode ter. Você não tem obrigatoriamente que ter todas essas sensações, mas você pode ter sensações de dor. Às vezes a dor não tá lá, ela não existe fisicamente, mas eu tenho a sensação da dor. Aperto no peito,
angústia, enjoo, dor no estômago, frio, calafrio, arrepio. Oi, Tânia, amor, bem-vinda. Riso descontrolado, choro descontrolado, aperto no peito, angústia, mudança brusca de humor. Dorme com esse barulho. Gente, uma pessoa que tem mudança brusca de humor, né? Tudo isso por conta da mediunidade. Deixa eu olhar a hora. Cadê a Lu pra olhar a minha hora, hein? A Lu não veio hoje. Vou falar pra ela, Lu, você não tomou conta do meu relógio, mas hoje eu trouxe o relógio. Mudança brusca de humor. Então tá tudo bem, de repente, porque você sentiu alguma coisa que você não sabe nem o que. Cansaço ou um estresse, de repente tava tudo bem, de repente parece que alguém puxa você da tomada, a olheira. Roubo de energia, você sofreu um roubo de energia quando acontece isso. Dificuldades no sono, dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, sonambulismo, sonhos estranhos. Olha, arrumei outro relógio hoje, obrigada, Andressa. Mas hoje eu tô de relógio aqui, mas vamos olhando, me ajuda, obrigada. Dificuldades para dormir, sonambulismo, dificuldade para acordar. Então, às vezes aquela pessoa tem dificuldade para entrar no sono e ela tem dificuldade para sair também, sabe? Para voltar. Selma falando, morro de medo de viajar, de acontecer alguma coisa na estrada. Selma, nunca mais tenha medo, põe a energia divina na frente. Fala, vai na frente, faça amizade com a tua energia, com a tua egrégora e manda aí na frente. A energia vai, ela ama quando a gente dá ordem, porque a energia precisa de ordem. Põe a energia na frente e vai. E aí, que mais? Ansiedade. Porque eu tô sempre esperando alguma coisa acontecer. Sempre no estado de alerta. E essa ansiedade muito, muito constante pode dar depressão. Desgaste energético muito acentuado pode gerar depressão. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, gente, eu trato aqui como mediunidade em desequilíbrio. A gente vai descascar, a gente vai limpar, a gente vai ajudar, a gente vai reorganizar a energia. Reorganizar a energia para entrar no equilíbrio e lidar com a mediunidade, tá? Então, são questões de mediunidade. Gente, eu não misturo diagnóstico médico com diagnóstico energético espiritual. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, se a pessoa foi no psiquiatra, tá tomando remedinho, tarjinha preta, ok, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou trazer a pessoa para o seu equilíbrio. Se ela vai conseguir desmamar remedinho junto com o psiquiatra dela ou não, não é a minha tarefa, tá? Mas muita gente que já passou pelos meus tratamentos energéticos e espirituais largaram tarjinha preta. Não precisou mais, ela entrou em equilíbrio, ela aprendeu a se olhar. Porque assim, eu trato e ensino você a se cuidar. Não adianta eu tratar você e devolver você e você não saber cuidar de você. O objetivo é você aprender a cuidar de você. Esse é o objetivo maior, tá? Que mais? Nossa, já tem tudo isso também, né? A Dione tá falando aqui, eu tô meditando muito, tá maravilhoso. Eu sonho muito com criança repetidamente. Geralmente sonhar com criança é uma novidade. É uma coisa boa. Porque criança é a renovação, né? É a novidade. A criança é nova, ela acabou de chegar. Então, geralmente sonhar com criança é uma coisa legal, é um bom presságio. Claro que tem detalhes que a gente precisava rever aí. A Nancy tá falando assim, por que eu acordo cansada? Muitos podem ser os motivos por que você acorda cansada. Perdão. Você acorda cansada, geralmente, porque você não se preparou bem para ir dormir. Lembra que eu falei que a gente tá assim, dormindinho, e o nosso corpo perispiritual levanta e se desdobra? O corpinho físico fica, esse corpinho mais leve nosso, onde ele vai? Ele vai aonde tá
a minha criação mental. Então, de repente, pode estar indo cuidar de um cliente, ele está indo ver a mãe, ele está indo tentar visitar os parentes desencarnados, ele está tentando resolver uma questão que está na cabeça, então ele fica numa energia às vezes negativa, sem assistência do seu mentor, sem assistência do seu anjo da guarda. E aí acorda exausto, porque ficou gastando energia. Tem um outro fator, pode não ter aprofundado também nesse sono, e aí a mente fica muito ativa, não deixa o corpo descansar, também acorda cansado. Mediunicamente falando, é um desdobramento num lugar ruim. Então, qual é o conselho? Reza bastante para dormir, faz conexão, faz respiração, que nem eu ensinei, faz conexão com o seu mentor, começa a fazer uma amizade. Gente, o mentor, ele não é algo distante. O mentor é algo próximo. Ele não tá colado em mim, me vigiando. Se eu tô tomando banho, se eu tô escovando o dente, se eu tô fazendo besteira. Não, ele não está. Mas ele tem uma conexão. Que se eu chamo, ele vai me responder. Então eu preciso aprender a conversar com o meu mentor. Eu preciso aprender a me comunicar. E a maioria das pessoas tem uma cultura assim. Ai, Deus sabe o que eu preciso. Eu sou humilde. Isso não é humildade. Humildade é eu pedir. Eu tô precisando sim. Isso é humildade. Né? Porque quem é orgulhoso não pede. Não precisa de nada. Precisamos muito. Então o que eu peço para o meu mentor? Eu peço lucidez, abrir a minha mente. Eu peço proteção. Eu peço entendimento. Eu peço paciência. Eu peço que eu possa encontrar as soluções perfeitas se eu tiver algum problema, que eu possa entender o que está acontecendo comigo quando eu tenho esses mecanismos sofridos. E aí, assim, é nessa relação que eu vou começando a entender a mim. Muitas pessoas, eu fui uma pessoa que eu precisei de uma terapia espiritual. Eu precisei passar por uma terapia de autoconhecimento. Eu precisei de uma ajuda externa, de alguém que pudesse me ajudar a me dizer o que estava acontecendo, para eu poder sair do estado de sofrimento. Porque eu cheguei num lugar insuportável e a minha solução era pôr essa energia para trabalhar. E como? Com quem? Aonde? De que maneira? Então, eu passei por uma terapia energética e espiritual. E isso foi perfeito para mim, porque aí eu me descobri como curadora. Como curadora, não que eu curo ninguém, eu não curo ninguém. Toda cura é autocura. Mas eu descobri a capacidade que eu tenho de canalizar energia e oferecer essa energia para o outro. De trazer reflexões para o outro, que ele possa se olhar e aprender consigo e transformar as suas questões. Entende? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Márcia, é verdade que falam que quando a gente não lembra do sonho porque não era bom? Não, nada a ver. Não lembra do sonho porque você não estava precisando lembrar, esse sonho não tinha significado, todos nós sonhamos todos os dias, faz parte da natureza humana, nós sonhamos. Só que quando esses sonhos acontecem numa faixa, eu já falei uma vez aqui, mas talvez seja bom falar de novo, a gente tem várias camadas na mente, né? Quando a gente começa a meditar, a gente vem pro alfa. Abaixo do alfa tem outras camadas. Tem a camada do sono profundo, quando a gente chega no sono REM, a gente sonha. A gente revisita nossas coisas durante o dia, a gente conhece melhor a gente. Então, se a gente se trabalha antes de dormir, faço um pedido, eu coloco minha mente, quero uma resposta. Em algum momento essa resposta virá. Quero ter mais equilíbrio, quero entender o que está acontecendo comigo nesse sentido. Essa resposta vai vir. Porque você está se trabalhando. Pedir proteção, pedir para o teu anjo da guarda estar junto, para o teu mentor estar te acompanhando, te protegendo. E então, essas respostas vão vir em algum momento em você acordado, em qualquer lugar, tá? Então, não tem a ver, não é que não era bom. É cotidiano a gente sonhar. E é cotidiano a gente não lembrar. A gente lembra quando a gente precisa lembrar.
Ou a gente lembra quando é um sonho conturbado porque ele não era profundo. Por exemplo, eu sonhei que eu estava andando de camelo e o camelo corria tanto e tinha uns buracos no meio do caminho e aí de repente eu caí e aí eu caí, tinha uns cachorros verdes, os cachorros eram tudo verde, era esquisito. Mas aí também tava tendo um pessoal de maca recolhendo umas pessoas na rua, tinha uma confusão. Você entendeu como tem um monte de coisa assim meio desconexa? Então isso pode ter a ver com o medo que eu tô do que tá acontecendo no mundo, isso pode ter a ver com o filme que eu assisti, isso pode ter a ver com uma preocupação, que eu tô preocupado com meus cachorrinhos porque ficaram doentes, isso tem a preocupação com meu filho, isso pode ser a mistura das minhas preocupações que não deixou meu sono aprofundar e ficou num sono aqui, ó, blá 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 blá, numa mente falante. E aí eu lembro. E eu tenho aqueles sonhos, né? Todos nós temos sonhos que são vívidos. Nossa, eu encontrei com tal pessoa. O sonho tem textura, você consegue quase que pegar. Ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem... Né, a pessoa te falou isso, aquilo faz todo sentido. Você acorda quase com a presença da pessoa ali. Isso é um encontro. Vocês se desdobraram e se encontraram, conversaram. A gente se encontra assim às vezes com os nossos queridos que já foram, vovô, vovó, pessoas amadas, né, que a gente consegue se reencontrar no sonho. Os amparadores nos ajudam nesses reencontros, e esses reencontros não são por acaso. E eu gostaria que vocês não pedissem por isso, caso vocês tenham algum desencarnado querido, porque isso se providencia naturalmente. Quando a gente precisa desses encontros, eles vão acontecer, né? E aí acontece assim, no sonho. E às vezes esse encontro aconteceu e a gente acorda assim, com aquela sensação assim... Ai, o mundo é tão cor-de-rosa. O que aconteceu? Nada. Sonhou alguma coisa? Não. Talvez eu tenha tido um encontro desses, bem feliz, e ele não veio à minha consciência. Porque se é uma pessoa que eu tenho muita saudade, às vezes vira a consciência e faz eu sofrer. E se eu ficar só com a sensação do abraço, né, do encontro, é mais saudável. Espiritualidade é maravilhosa, gente. Eles fazem tudo pra gente. Deixa eu ver quanto tempo falta. 5 minutos pra live? Quem mais, gente? Mais alguma pergunta? E não adianta só tomar, a Carola tá falando, não adianta só tomar tarja preta, precisa combinar outras coisas, terapias, yogas e tals. Ó, terapias e tals, tá? Os tarjinha pretas, eles roubam de nós uma coisa que é muito importante, que é a nossa vigília. Quem toma conta de você? Antes de mais nada, você. Se você tem mediunidade, você tem sensitividade, você tem todo esse zilhão de coisas que eu falei, e você tá assim, ó, você está à mercê da energia. Agora, se você tá assim, ó, você fala, não vem não, nem vem. Você tá tomando conta de você. Por que acontece muito mais ataques espirituais noturnos do que diurnos? Porque a gente não tá na vigília, não tá acordado, não tá tomando conta. Você toma conta de você. Ah, toma. Você é senhor, senhora do seu ser. Ah, gente, 2 minutos pra terminar a live. Você que toma conta de você. Então, o tarja preta rouba isso da gente. Porque ele trabalha no sistema nervoso central. Sistema nervoso central é o seu espírito. Então você fica nublado. Então você fica frágil. Você fica... A tendência é piorar. Eu não interfiro. Não mando ninguém parar remédio. Não posso fazer isso. Mas eu aconselho a pessoa a falar assim, vai no teu psiquiatra, agora que você tá cuidando da tua energia, tá fazendo terapia, você tá mais fortinho, vai lá no seu psiquiatra e conversa com ele, o que ele acha de você ir desmamando. E aí eu já tive aqui respostas fantásticas de pessoas que em poucos meses tiraram totalmente e nunca mais remédio. Síndrome do pânico, com pequenos tratamentos energéticos, nunca mais aconteceu crise. Tá? Depende de como também cada um reage, né? Vamos ver o que mais aqui, se dá tempo. 50 segundos. Gente, beijo pra todo mundo.
Ultimamente estou acordando às 3 da manhã. O que pode ser, Flor? Pode ser muitas coisas. Tem uma coisa do fígado que acorda às 3 da manhã, são as nossas raivas. É também a nossa espiritualidade querendo falar com a gente. Dione, tem insônia, amore. Bru, Bambila. Gente, vou ter que me despedir porque 30 segundos. Sonhei com rato. Rato é invasão, hein, gente? Gente, manda as perguntinhas que eu não respondi. Eu vou gravar, eu vou salvar esse vídeo. Vocês entram lá, deixem seus likes, os gosteis e deixem as perguntas que eu não respondi porque eu vou responder lá, tá bom? Desculpa, gente, falei demais. Tô muito feliz com a presença de vocês. Espero ter podido ajudar vocês nos seus processos. Beijo grande no coração.